que tiver dúvida, né, eles podem recorrer a esse vídeo. Teria como a gente fazer isso, Carlos? Excelente. Se tiver como a gente selecionar aí só esse trecho da explicação e a gente postar lá no Ava depois, junto do desafio, acho que seria bacana para quem não pôde estar online aqui nessa live. Apesar de estar escrito trabalhar em conjunto, o trabalho vai ser individual. Sim, cada um vai dar a sua ideia do que seria essa execução do projeto, tá? Então é individual sim, viu, Daniel? Mas então, Carlos, o que eu estou falando é justamente o contrário, né? Ao invés de a gente disponibilizar o vídeo da live inteira, a gente disponibilizar só esse trecho. Porque se o pessoal vê lá que é um vídeo de 2 horas, eles não vão nem ter paciência para ver. Então, talvez a gente recortar esses primeiros 20 minutos e, e falar assim, explicação do desafio 7, sei lá. E a gente coloca lá o. Na verdade, eu acho que eu não gastei nem 10 minutos para explicar, né? Enfim, então esses 10 minutinhos aí de explicação e a gente disponibilizar para eles separado do vídeo da live. Talvez mantenha o vídeo da live de 2 horas, sei lá, e esse recorte da explicação do desafio, se a gente conseguir fazer isso, acho que seria bacana. Tá, então é isso, eu fico aqui à vontade para tirar dúvidas de vocês. Se vocês quiserem falar, quiserem perguntar alguma coisa, pode pedir para o Carlos que ele habilita o microfone de vocês, tá? Yuri tem uma pergunta aqui. Na etapa template, nós vamos utilizar uma das ferramentas do design thinking, exemplo, diagrama de atividades. Na etapa do template, o que você quer dizer com etapa do template? Se você quiser que habilite seu microfone aí, Yuri, é só pedir, tá? Ok, Ricardo. Se quiser dar mais uma olhada aí, eu tô por aqui. E qualquer coisa também vocês podem postar lá no, no Ava, tá? A gente tem um fórum lá, vocês podem postar quaisquer dúvidas pelo, pelo fórum lá de discussão. Estou sem mic aqui. Você quer habilitar seu microfone aí, Yuri, para você falar? O Carlos deve habilitar aí para você agora. Ó, agora foi.
Tô te ouvindo, Yuri. Bom Pode falar dia, aí. Bom dia, beleza? tudo bem? Professor, então, eu dei uma olhada no material que você disponibilizou, o livro sobre o Design Thinking Uhum, e, e essas ferramentas aí do Design Thinking, né? uhum. Aí eu estou pensando assim, na primeira etapa, que é a formulação do template, seria aquela em que é a etapa de imersão, que eu capto todas aquelas ideias do Design Thinking, monto elas em algum formato. Como assim? Eu não entendi ainda. Por exemplo, tem aquele formato do diagrama que eles fazem, né? Coloca os post-its lá com as ideias e tal. Uhum. Aí seria isso o primeiro passo? Por exemplo, eu mapear todas as ideias e, enfim. Não, então, você está falando com relação ao template, Isso. especificamente? Porque o template é o template do projeto, né? É isso que eu estava mostrando aqui. Eu não sei se você estava aqui agora, que você estava aqui, né? Eu cheguei por Ah, aí, chegou na metade da explicação. aham. Tá. Não, então eu estava falando aqui, deixa eu até compartilhar minha tela de novo. Acho que vai ser mais fácil, mais produtivo. Tô falando deste template aqui, ó. Então, o template é isso aqui. Esse estudo de caso aqui, eu já tenho o template do projeto prontinho, tal, preenchido, bonitinho. Então, essa parte do template é alterar algumas coisinhas, tá? Para adequar a esse desafio. Então, vocês vão ver que algumas coisinhas aqui vão precisar de ser alteradas, alguns riscos, algumas atividades, talvez algumas coisas aqui, ó, do escopo do projeto. Então, fazer umas alteraçõezinhas básicas, tá? Por exemplo, aqui, ó, restrições. Aqui, ó, restrições do projeto, tá? Então, aqui com certeza vai ter uma restrição adicional, certo? Então, Uhum. vocês vão fazer algumas alteraçõezinhas básicas nesse template aqui, que está fornecido para vocês, beleza? E aí, no fim, aí sim vocês vão fazer a parte de design thinking. Então, depois do cronograma aqui, vocês criam a sessão, sei lá, processo de design thinking, e aí vocês adicionem para cada uma dessas etapas aqui que a gente viu, aqui, ó, cada uma dessas etapas. Etapa de entender, coloca um entendimento básico sobre a ideia de vocês. Observar, coloca algumas observações básicas. Definir, o que, que a gente consegue definir com o que a gente já sabe, tá? Ou o que, que a gente precisa definir também. Então, vocês podem tanto dar uma ideia básica do que vocês já conseguiram fazer só com essas pesquisas de internet, com essa ideia básica, esse rascunho básico, quanto, por exemplo, tipo assim, a gente precisa, na viagem, investigar tal e tal coisa, ou validar tal e tal ideia, entendeu? Aí, Certo. idealizar seria relacionado a isso, né? Mostrar um pouquinho disso, prototipar o que, que vai ser feito, como vai ser feito, tipo assim, a gente vai levar ele fazer tal coisa, e a gente vai fazer uma avaliação de tal forma, a gente vai utilizar tal tecnologia, a gente vai contratar um profissional de tal forma, então, assim, fica aí da ideia de vocês, tá? Vocês que vão dar as ideias, mas tem muita coisa disponível, tá? Então, eu já adianto vocês que tem apps, tem serviços, tem muita coisa disponível. Tá? Inclusive, eu já dei uma pesquisada básica, eu já sei que existe também um centro focado em deficientes visuais lá em Nevada, e eles têm um monte de coisa. Então, vocês podem dar uma olhada no site deles, podem investigar à vontade na internet. E por fim, a etapa de teste seria meio que falando mesmo como é que vai ser esse teste da viagem e tal. Tá? Então é Uhum. isso. Eu posso fazer tipo uma apresentação nessa etapa do Design Thinking também? Slides e tal, ou não? É porque o projeto, o template, ele já está em slides, entendeu? Então você só vai colocar as informações aqui na forma de slides ainda. Então não é para montar uma apresentação diferente, é a mesma coisa, tá? Ah, certo. Ok, então. Beleza? Entendi, bem. Obrigado. Valeu. Qualquer coisa também. Vamos ver. Mais dúvidas aqui. Desafio individual.
A Luciana já identificou algumas coisas aí, turismo acessível, ó, bacana. Eu fiz uma busca boa e eu não tinha encontrado isso. Muito legal, Luciana. Legal demais, cara. Nossa, muito bom esse material que você achou. Não, esse aqui já dá o projeto aí babado já para vocês. Ó, a Franceles entrou bem na hora que a Luciana entregou o projeto pronto. Então deu sorte, Franceles, bom dia. Pois é, muito legal, viu, esse material aqui. Sem dúvida vai ajudar muito. Quem puder fazer um resumo, kkk. Franceles, você pode dar uma olhadinha, vamos inverter a lógica, você dá uma olhadinha no desafio, porque eu acabei de fazer um resumo e a gente vai disponibilizar esse vídeo também, tá? Então você dá uma olhadinha aí no desafio e qualquer dúvida você pergunta aqui pra gente. Se você quiser habilitar seu microfone e tal, depois é só falar com o Carlos aqui. Que cartilha é essa? Uma cartilha que a Luciana encontrou. Então, uma série de materiais do governo apoiando esse tipo de turismo, tá? Exatamente. Exatamente. Muito legal ver esse material. Já, já tá tudo pronto já para vocês aí. Não deu nem graça. Luciana estragou meu desafio. Tô brincando, Luciana. Nada, na verdade, é exatamente isso. Porque agora vocês vendo esses materiais, agora vocês vão ter que propor algumas coisas, né? Então é isso mesmo, não se preocupa não. Continua individual, isso. Exatamente. Vai ser individual, cada um vai, apesar de ser uma viagem em grupo, né? Cada um vai fazer a sua proposta para o que seria essa experiência, tá? Posso pedir o quê? Um favor. Dependendo do favor, pode. Se quiser falar também, viu? É só conversar com o Carlos aí que ele habilita seu microfone. Que o desafio fosse postado um pouco antes para podermos formular as dúvidas. Pois é, isso aí foi vacilo nosso mesmo, tá? Porque como a gente ficou de estruturar
A voz é feia demais. A minha, né? Eu entendi. Você tá falando que a minha voz é feia, entendi. Não, então, é porque como a gente ficou de estruturar esse último desafio meio que em conjunto, aí acabou tomando mais tempo. Realmente a gente tinha que ter postado antes, viu, Franceles? Fica aí o nosso pedido de desculpas por ter ficado meio em cima da hora. Mas às vezes vocês podem conversar com o Eliomar para dar mais um tempinho, porque eu vi que ficou meio em cima. Então, assim, eu não sei como é que a turma tem essa conversa com ele, mas às vezes vocês podem postar lá no fórum, né, Carlos? E a gente leva essa discussão para o Eliomar, se vocês precisarem de mais um tempo. E para te tranquilizar também, Franceles, eu falei agora há pouco, o Centro agora perdeu um pouquinho da explicação, mas no vídeo da explicação você vai ver que quando a gente disponibilizar o vídeo dessa gravação aqui, você vai ver que a ideia não é fazer algo muito detalhado, muito completo, explicando nos mínimos detalhes, tá? Então, a ideia é você realmente mostrar um esboço de, por exemplo, a etapa de entender, tá? Então, deixa eu até vou falar mais um pouquinho aqui para você, compartilhar minha tela de novo. Então, a ideia é vocês fazerem um esboço em slide para cada uma dessas etapas aqui. Então, em termos de entender o desafio, o que vocês conseguem entender com relação, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aí, ó. Então, o que é o básico que vocês precisam entender com esse desafio e tal? Estruturar o básico do que seria a dor, o que seria o público-alvo, qual que é o desafio em si, tá? Então, é meio que em um slide, mais ou menos, ou se você precisar de mais, claro, fique à vontade. Mas, assim, você estabeleceu o básico sobre essa etapa de entender, por exemplo. O que vocês precisam entender? Aí, beleza, observar. Tem um monte de material disponível na internet que vocês podem utilizar como referência, tá? Então, vejam entrevistas, vejam vídeos, enfim, tem uma série de coisas que vocês podem utilizar nessa etapa e vão anotando algumas coisas e tal, e montem, por exemplo, um diagrama aqui na etapa de definir, mostrando tal e tal coisa, monta uma matriz assim, assim, assado, define algumas coisinhas. Então, assim, é um rascunho mesmo do que seria esse processo. Quem sabe um mapa conceitual ou um fluxograma do que vai ser feito na viagem. Aí vai depender de cada um, tá? Cada um que vai escolher o que fazer. Na etapa de ideias, só mostrar algumas ideias básicas, tá? Que vocês querem validar, tá? Estruturar talvez alguns aspectos funcionais, falar assim, não, sobre essa ideia que a gente tem que verificar tal, tal e tal aspecto. Tipo assim, a diversão. Se a gente for levar ele num determinado tipo de atração, quais são as coisas que a gente tem que avaliar? Diversão, locomoção, blá, 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 e representar esses aspectos, tá? Ah, então, mostrar o básico aí da ideia, mostrar como que seria o protótipo, tá? Talvez um diagrama explicando o que vai ser feito na viagem. A gente vai levar num negócio assim, a gente vai levar num negócio assado, vai fazer uma experiência assim, uma experiência assada. E como isso vai ser testado, né? Então, assim, o teste é meio que falar isso, né? Quais são os indicadores de sucesso que a gente precisa estar de olho, como que seria esse teste do protótipo, porque o protótipo vai ser a viagem em si, certo? E aí é só falar assim, se a gente tiver uma avaliação depois da viagem, sei lá, acima de 8, se ele falar pra gente que a nota da viagem vai acima de 8, enfim, vocês vão delimitar aí como vão ser capturados esses indicadores de sucesso, como vai ser o feedback, tal, tal, tal. Beleza? Acho que já deu para dar um panorama bom aí. Template é uma apresentação de slides. Sim. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o template de vocês. Então já está prontinho.
template do projeto, tá? Vocês vão só alterar algumas coisinhas desse template para adequar a esse desafio. Então, tipo assim, vamos alterar as restrições do projeto, tem algumas restrições adicionais aí, ou pelo menos uma, né, que eu vejo. Então, vocês vão ter que alterar alguns detalhezinhos aqui, critérios de sucesso. Tem mais alguns critérios de sucesso aí, ou mais um, pelo menos. Enfim, fazer algumas mudanças bem básicas, tá? Não é para se preocupar muito com com mudar completamente. São algumas alteraçõezinhas básicas aqui no escopo, tal, algumas declarações de escopo que tal, o que vai mudar aqui. Então, quais atividades vão ser acrescentadas aqui nessa EAP? Então, é só fazer algumas alterações básicas aí, beleza? E isso já está prontinho. Tá? A ideia é essa mesmo. Então, o projeto já está pronto. Vocês só vão fazer pequenas adequações e encaixar a parte de design thinking no final. Beleza? Agora está mais tranquila, né? Agora dá para fazer, né? Nesse tempo, né? Então não está muito complexo, não, viu? Ainda dá para fazer tranquilo. Eu, eu pensei muito nisso também, tá? De não colocar nada muito extenso para vocês. Nem viu o tempo. Beleza. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, deixa eu postar aqui de novo para quem entrou depois. Só lembrando. A live de hoje é para retirada de dúvidas e não conta com presença obrigatória, gente. Vocês não precisam ficar aqui amarrados a mim. Vai curtir o sabadão, vai rascunhar o projeto. Quem vai julgar? Será um novo PCB visual? Eu não entendi a sua pergunta, Franceles. Julgar em que sentido? Fernando está perguntando aqui como teremos vários tipos de necessidades especiais, seria focado para atender qualquer tipo. Então, Fernando, a gente vai começar focado nessa deficiência em específico, né? Então, o nosso primeiro teste vai ser focado nessa, beleza? Então, não precisa de se preocupar com as outras por enquanto. Se é viável mesmo. Como assim? Eu ainda não entendi. Porque não é a pessoa com PCD que vai avaliar se é viável, né? A gente vai estabelecer como que seria essa experiência para ele. Ah, você está falando da etapa final de teste? Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando. Ah, ok. Não, beleza, isso. Então, tipo assim, imagina que a gente vai fazer a viagem e no fim dessa viagem vai ter alguma forma de avaliação, alguma forma de feedback, e aí você só mostra como vai ser esse feedback, como vai ser essa avaliação, tá? Então é isso mesmo. Então quem vai julgar aí, como você falou, seria o Clairton. Beleza. Caso tenham mais dúvidas. Ok, até mais, Franceles. Qualquer dúvida, pode postar lá no fórum também, tá?
Estarei prestando atenção no fórum. Isso, Fernando. Por enquanto, a gente vai fazer essa primeira, foca bem nessa primeira experiência, tá? Então, assim, a ideia da startup lá foi só para ilustrar, assim, então foca nesse teste em si, tá? A gente vai utilizar essa viagem como protótipo para testar a nossa ideia da startup, entendeu? Então, foca nessa primeira execução do design thinking. Beleza, Yuri? Valeu. Bom sábado aí, bom final de semana, pessoal. Quem tiver mais dúvidas, estarei por aqui. Quem não tiver, fica à vontade aí para curtir o sabadão, para ir trabalhar. Isso aí, Luciano. Qualquer coisa, o fórum tá aí para tirar dúvidas. Até mais, Joelson. Bom final de semana. Até mais, Luciana. Falou, Ricardo. Até mais. Isso aí. Qualquer coisa, só postar lá no fórum. Falou, Fernando. Até mais, Daniel. Falou. Eu acho que é isso aí, Carlos. Acho que o Gil não deve estar aqui. Então, a gente já pode encerrar aqui. Vamos encerrar então, né? E aí, com relação àquele lance, você acha que dá, cara, pra gente cortar, tipo, aquele início? Dá sim. Dá, né? Beleza, Eu massa. vou disponibilizar inteiro também, porque tiveram outras dúvidas, né? Uhum. Não, mas eu falo assim, tipo, talvez colocar separado 2 vídeos aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para você pra explicar mais ou menos o que eu estava pensando, rapidão. Aqui no. Eu entendi, recortar só a parte da explicação e colar aí junto com o desafio. Isso, exatamente. A gente colocar, tipo assim, explicação do desafio em vídeo, sei lá. Aí a gente cola aqui aquela explicação que eu dei e aí a gente posta a live inteira aí embaixo, sei lá, alguma coisa assim, saca? Você acha que dá para fazer? Dá sim. Eu acho que precisa Massa. da live inteira também, não? Aham. Beleza, excelente. Então tá. Beleza, então, cara. Valeu, então. Falou. Bom final de semana aí, até mais.